Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a segunda aula de questões comentadas, resolvendo agora da questão número 6 até a questão número 10, beleza? Serão 4 questões que envolvem equações exponenciais e a última questão será referente a inequações exponenciais. Beleza, pessoal? Essas aulas são muito importantes para o teu conhecimento, para você se testar e para você perceber como isso é cobrado em provas e também em vestibulares. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha só, questão número 6, Universidade Estadual da Paraíba diz o seguinte, ó, sendo, e aqui nós temos uma equação exponencial, reparem que a nossa incógnita está no expoente, né? Então isso aqui é uma equação exponencial. O valor de x ao quadrado é igual a... E aqui nós temos as alternativas, beleza? Vou começar aqui, ó, copiando o 10 elevado na menos x. Repare agora o seguinte, ó, nós temos outros 3 números aqui, ó, que estão no formato decimal. Pessoal, eu vou transformá-los para o formato de potência. Primeiramente, ó, esse 0,2. Isso aqui é a mesma coisa que o 2 vezes o 10. Olha só. Temos uma única casa decimal, então, expoente menos 1, ok? Agora, esse 0,00115, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 115 vezes o 10. Conte agora, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, nós teremos aqui expoente menos o 5, ok? Isso aqui está sendo dividido por 2,3, que é a mesma coisa que o 23 vezes o 10 na quanto, pessoal? Uma casa decimal, então 10 elevado na menos 1. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse 2 vezes 10 na menos 1 e ele passará multiplicando lá o numerador. Então, nós vamos ter aqui do lado esquerdo apenas o 10 elevado na menos x. E do lado direito, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes o 10 elevado na menos 1, vezes o 115, isso aqui vezes o 10 elevado na menos 5, ok? Tudo isso daqui, ó, está sendo dividido por 23 vezes o 10 elevado na menos 1. Pessoal, podemos cancelar esse 10 na menos 1 e este 10 na menos 1. E isso também poderia ter sido feito antes aqui, pessoal, cancelando esses dois lados aqui. Isso porque nós temos aqui o sinal de multiplicação, beleza? Agora, olha só como é que fica aqui, ó. Nós vamos continuar com o 10 elevado na menos o x. Agora, nós temos o seguinte, esse 2 está multiplicando 115. Isso fica 230, tudo bem? Isso aqui multiplicado por 10 elevado na menos 5. E tudo isso daqui, ó, está sendo dividido pelo 23. Tudo bem? Então, o nosso 10 elevado na menos x, isso aqui é igual a 230 dividido por 23, isso aqui é igual a 10, vezes o 10 elevado ao expoente menos 5, ok? Vamos continuar aqui em cima, ó. Repare o seguinte, nós temos o 10 elevado na menos x, só que aqui nós temos agora o 10 elevado ao expoente 1. E 10 elevado ao expoente 1 vezes o 10 elevado ao expoente menos 5, o que nós temos? Multiplicação de bases iguais. Então, nós faremos o seguinte, vamos conservar a base 10 e somar os expoentes. Ou seja, 1 com menos 5, ficamos com menos 4. Beleza? Repara o seguinte, pessoal, nesse momento que nós temos é uma igualdade de potências e essas potências estão na mesma base. Então, nesse momento, é apenas igualar os expoentes, ou seja, o menos x é igual ao menos o 4. Pessoal, multiplicando aqui, ó, por menos 1, isso para quê, pessoal? Para trocar o sinal ali da nossa incógnita. Ficamos com o x positivo, isso aqui fica 4 positivo, já que a multiplicação por menos 1 troca o sinal aqui dos dois elementos, ok? Pessoal, agora muito cuidado, tá? Se você é muito afoito aí, você vai direto ali na alternativa B e irá errar a questão. Isso porque ele não quer o valor do x, ele quer o valor do x elevado ao quadrado, tá, pessoal? Cuidado com isso daí. Vem comigo aqui, ó. Então, como ele está querendo, ó, o x elevado ao quadrado, nós vamos ter, então, que o 4 elevado ao quadrado, o resultado é 16, beleza?
Alternativa correta, letra E. Vem comigo agora, vamos para a questão de número 7, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Diz o seguinte, ó, se aqui nós temos uma equação, novamente nós temos aqui ó, a nossa incógnita no expoente, isso caracteriza então uma equação exponencial, e ele quer o valor de x elevado ao expoente x, beleza? Vamos começar por aqui, pessoal. 4 elevado na x e tudo isso elevado ao quadrado. Pessoal, o que nós temos aqui ó, é potência de potência. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos multiplicar esses dois expoentes e ficamos com 4 elevado x vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x, ok? Agora o 16. O 16 é uma potência de 2 e pode ser escrito como 2 elevado ao expoente 4. Vezes o 2 elevado a x ao quadrado. Tudo bem? Agora, pessoal, esse 4 aqui, ó, nós podemos escrevê-lo como sendo 2 elevado ao quadrado. E reparem que o 4, todo ele está elevado na 2x. Ou seja, vamos pegar esse 4 aqui ó, e elevar ao expoente 2x. Ok? O que nós temos aqui do lado direito é uma multiplicação de bases iguais. Nesse caso, nós conservamos a base e apenas somamos os expoentes, ou seja, o 4 fica somado com o x elevado ao quadrado, ok? Pessoal, como aconteceu antes, ó, esse 2 e esse 2x, eles irão se multiplicar. E nós vamos ter, então, que o 2 está elevado na 2 vezes 2x, isso fica 4x. Enquanto que do lado direito, nós vamos ter o 2 elevado na 4 mais o x elevado ao quadrado. Nesse momento, pessoal, nós temos novamente aqui ó, uma igualdade de potências, tá? E essas potências estão na mesma base. Então, o que nós vamos fazer? Ó, apenas trabalhar com os expoentes, ou seja, o expoente 4x é igual ao expoente 4 mais o x ao quadrado. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse 4x para o lado direito, ele passa negativo, e nós vamos ficar aqui x elevado ao quadrado menos o 4 vezes o x mais o 4, isso daqui é igual a zero, ok? Pessoal, nós caímos aqui numa equação do segundo grau, e para resolvê-la, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Você poderia também utilizar soma e produto para resolver sem problema algum, tá? Aqui na frente do x ao quadrado, nós temos o valor 1, ou seja, o a vale 1. O b é o coeficiente do x, que nesse caso vale o menos o 4, e o c é o termo independente, que nesse caso vale o 4. Dessa forma, pessoal, vamos calcular agora o discriminante, que é dado por b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, olha só, no lugar do b, vamos colocar o menos 4, ou seja, o menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, não é verdade? Vezes o c, que vale 4. Então, vamos ficar aqui o discriminante, ou seja, o delta, né? É menos 4 ao quadrado, isso dá 16. Menos 4 vezes 1 fica menos 4. E menos 4 vezes esse 4 fica menos o 16. Ou seja, o nosso discriminante ele vale zero. Pessoal, nesse momento, só para lembrar, né? Quando o discriminante é zero, o que significa? As duas raízes, que eu vou chamar de x1 e x2, elas são duas raízes reais e elas são exatamente iguais. Agora, para descobrirmos essas duas raízes, vamos completar a questão aqui na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo bem? E tudo isso daqui sendo dividido por 2 vezes o a. Agora, repare o seguinte, como o nosso delta aqui deu zero, nós vamos ter raiz quadrada de zero. Pessoal, raiz quadrada de zero, isso aqui é a mesma coisa que zero. Ou seja, o x fica simplesmente menos o b dividido por 2 vezes o a. Vamos substituir, olha só. Como o b ele vale menos 4, menos o menos 4, 4 positivo, dividido por 2a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Ou seja, a nossa raiz x, 4 dividido por 2, ela é exatamente igual a 2.
Pessoal, só para lembrar aqui, né? Lembra que nós descobrimos ali, ó, o valor do delta é exatamente igual a zero. Isso significa que as duas raízes da equação do segundo grau são duas raízes reais e iguais. Então, a raiz x1 e a raiz x2, ambas valem 2. Beleza? Vem comigo aqui, ó. De qualquer forma, nós encontramos então que o x é exatamente igual a 2. Mas lembra o seguinte, ó, o que ele está querendo saber é o valor do x elevado na x, ou seja, o 2 elevado ao quadrado, o resultado é 4. A alternativa correta, a letra B de Brasil. Vamos agora para a nossa 8ª questão, uma questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e diz o seguinte: o conjunto solução do sistema, então aqui nós temos um sistema com duas incógnitas, tá? X e y, ele é formado, olha só, por dois pontos, tá? Cuja localização no plano cartesiano, nós temos aqui as alternativas aqui embaixo, beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos trabalhar em cima dessa equação aqui, tá? Eu vou copiar aqui embaixo, ó. Nós temos que o 3 elevado ao expoente x vezes o 27 elevado ao expoente y, isso daqui é exatamente igual a 9. Trabalhando um pouquinho aqui, ó, nós vamos ter que o 3 elevado ao expoente x vezes o 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao expoente 3. E tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente y. Isso aqui é igual a 9. E o 9, pessoal, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Lembra como nós vimos ali nas questões anteriores que esse expoente 3 e esse expoente y, eles irão o quê, pessoal? Se multiplicar aqui, tá? Então, o que nós teremos aqui é o 3 elevado ao expoente x vezes o 3 elevado ao expoente 3 vezes y. Ok? Isso daqui é igual ao 3 elevado ao expoente 2. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma multiplicação de bases iguais. O que a gente faz? Conservamos a base e vamos somar os expoentes. Ou seja, o x será somado ao 3y. Isso aqui é igual a 3 elevado ao quadrado. Nesse momento, nós temos uma igualdade de potências e essas potências têm a mesma base. Então, se elas têm a mesma base, nós vamos ficar apenas com o expoente, igualdade dos expoentes. Nós vamos ter, então, que o x mais o 3y é exatamente igual ao 2. Beleza? Vamos deixar isso aqui, ó, cozinhando um pouquinho aqui, ó, e nós vamos agora à segunda equação. Pessoal, preste atenção no seguinte. Essa equação que nós acabamos de trabalhar, as duas incógnitas x e y, elas encontram-se no expoente, ou seja, era uma equação exponencial. Agora, a próxima equação que nós vamos pegar ali, a incógnita x e a incógnita y, elas não encontram-se no expoente, ou seja, não é uma equação exponencial, mas nós podemos trabalhar um pouco ela para podermos chegar mais próximo na resposta. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, pegando agora essa segunda equação aqui, ó, e trabalhando um pouquinho nela, vamos ter o seguinte. Primeiro, eu vou copiar ela aqui, ó. Nós vamos ter que o y elevado ao expoente 3, somado com 2/3, que multiplica o x y ao quadrado, isso aqui é igual a 0. Tudo bem? Agora, você concorda comigo que nós temos aqui, ó, o y ao cubo e aqui nós temos o y ao quadrado, nesses dois termos, podendo colocar, então, o y ao quadrado em evidência? Como assim, Ferreto? Repara o seguinte, ó, vamos colocar aqui abrindo parênteses e pensar o seguinte. Y ao quadrado vezes quanto que dá y ao expoente 3? Y ao quadrado vezes y. Agora, y ao quadrado vezes quanto que dará 2/3 de xy ao quadrado? Isso aqui mais 2/3 de x. Isso daqui, ó, tudo é igual a 0. Repara o seguinte, ó, y ao quadrado vezes y dá y ao cubo. Y ao quadrado vezes 2/3 de x dá 2/3 de x y ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, cuidado agora. Ó. Reparem que nós temos uma multiplicação entre dois fatores e essa multiplicação, o resultado é 0. O que significa? Significa o seguinte, que ou o primeiro fator é igual a 0 ou o segundo fator é igual a 0. Beleza? Faça essa abordagem quando uma multiplicação entre dois ou mais fatores der igual a 0. Beleza? Vem aqui, ó. Então, nesse caso, pessoal, ou o y ao quadrado será igual a 0, ou
esse fator aqui, ó, y mais 2/3 de x é igual a zero, ok? Nesse primeiro fator aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, se y ao quadrado é igual a zero, então só pode ser o y igual a zero. Então, temos aqui o primeiro valor do y encontrado, ok? Agora, nesse caso aqui, ó, passando o 2/3 de x lá para o outro lado, ele passa negativo. Então, vamos ter que o y ele é igual a menos o 2/3 de x, ok? Então, temos aqui, ó, a segunda possibilidade para o y. Tá, Ferreto, o que a gente faz agora? Pessoal, é o seguinte, ó, nós temos ali dois valores de y. Pegue o primeiro valor do y, ou seja, o y igual a zero, e substitua naquela equação. E aí nós vamos ter o valor do x correspondente, dessa forma encontrando o nosso primeiro ponto, ok? Agora, o segundo ponto, o que a gente faz? Pega o outro valor do y encontrado, que é aquele menos 2/3 de x, e substitua naquela equação. E aí nós vamos encontrar um x correspondente e, novamente, vamos ter um outro ponto. Dessa forma, nós vamos ter os dois pontos encontrados. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos começar com o y igual a zero. Então, olha só. Quando o y é igual a zero, o que nós vamos ter? Ó? Substituindo nessa equação aqui, ó, nós vamos ter que o x mais o 3 vezes o y, que é zero, isso aqui resultou no valor 2. Só que 3 vezes zero, isso daqui, ó, é exatamente igual a zero. Tudo bem? E nós vamos ter, então, que o x mais o zero é igual a 2, ou seja, o x é igual a 2. Pessoal, encontramos, então, y igual a zero e x igual a 2. O x e o y aqui, ó, formam o primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A, que tem as coordenadas x valendo 2 e o y valendo 0, ok? Então, agora, pegando este y aqui, ó, pessoal, ou seja, y é igual a menos o 2/3 de x, tudo bem? Substituindo na equação, nós vamos ter o seguinte, que o x mais o 3 vezes o y, repare que o y é tudo isso daqui, então vamos abrir o parênteses, ó, menos o 2/3 de x, fecha parênteses aqui, ó. Isso daqui é igual a quanto? Igual ao 2 que está ali, ok? Ou seja, olha só, vamos primeiramente cancelar esse 3 com esse 3, isso porque nós temos aqui uma multiplicação. E nós vamos ter, então, que o x está sendo somado com este menos 2x aqui, ou seja, menos 2x, resultando o valor 2. Ou seja, x menos 2x, ficamos com menos o x igual a 2. Novamente, pessoal, vamos multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 1, tá? E nós vamos ter, então, a troca de sinal dos dois termos, ou seja, fica x positivo e nós temos ali um 2 negativo, ok? Agora, substituindo esse x exatamente aqui, nós vamos encontrar o y correspondente, ou seja, o y é igual a menos o 2/3 do x, que vale quanto? Menos o 2, né? Isso aqui, então, será y igual a menos 2 vezes o menos 2, 4 positivo, dividido pelo 3. Pessoal, encontramos o y, então nós temos aqui o x e o y formando mais um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B, que tem coordenadas, então, x valendo menos 2 e o y valendo 4/3, ok? Tá, Ferreto, o que eu vou fazer agora? Pessoal, pega esses dois pontos, ou seja, o ponto A e o ponto B, e coloque ele num plano cartesiano. Isso porque a pergunta da questão é a localização desses pontos no plano cartesiano. Beleza? Vem aqui, ó. Então, na horizontal, vamos colocar aqui o nosso eixo x, que é o chamado eixo das abscissas, na verdade, e na vertical vamos colocar aqui o nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas. O nosso primeiro ponto é o ponto A, que tem coordenadas 2 para o x e 0 para o y. Ou seja, vem aqui, ó, 2 para o x e 0 para o y, estará mais ou menos aqui assim, ó, no x igual a 2, o nosso ponto A. Ok? Agora, em relação ao ponto B. O nosso ponto B, o x dele vale menos 2 e o y dele vale 4/3. Então, o x menos 2 está mais ou menos aqui assim, tá? E o y igual a 4/3. Lembre que 4/3
é um valor um pouco maior do que 1, né? Então, mais ou menos aqui assim. Nós vamos ter, então, mais ou menos essa localização aqui, ó, para o nosso ponto B, ok? Então, pessoal, a localização no plano cartesiano, reparem que é 1 no segundo quadrante, que nada mais é do que esse nosso ponto B aqui, ó, e o outro está no eixo x, que no caso é o nosso ponto A. Vamos agora à nona questão, questão da UDESC de Santa Catarina, diz o seguinte, olha só. Se x é solução da equação, e aqui nós temos uma equação exponencial, reparem que nós temos aqui ó, a nossa incógnita localizada no expoente, tudo bem? Então, x elevado ao expoente x é igual a quanto? Pessoal, vamos começar aqui. Ó. Nós temos aqui ó, no expoente uma subtração entre dois termos. Vamos lembrar a propriedade da potenciação que trata sobre isso daí. Ó. Imagina o seguinte, uma base A tendo expoente, por exemplo, B menos o C. Como é que nós podemos reescrever isso daqui? Ó? Diz o seguinte, que A elevado ao expoente B dividido por A elevado ao expoente C é a mesma coisa que A elevado na B menos C. Por que isso, Ferreto? Porque nós temos aqui ó, uma divisão de bases iguais. O que acontece na divisão de bases iguais? Nós conservamos a base e fazemos o quê? Subtraímos os expoentes, ou seja, o B menos o C, que fica aqui assim. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que o 3 está elevado na 4x menos 1, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 4x dividido por 3 elevado ao expoente 1, ou simplesmente o 3. Agora, nós temos aqui ó, o 9 elevado ao expoente x. Pessoal, o 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. E este 9, ou seja, o 3 elevado ao quadrado, está elevado ao expoente x que está aqui. Isso aqui é igual a 6, ok? Agora, esse 3 elevado ao expoente 4x, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira. Ó, 3 elevado na 2 vezes o x e tudo isso daqui ó, elevado ao expoente 2. Você concorda comigo que esse 2x ele multiplica esse 2, originando esse 4x aqui? Então, eu só reescrevi esse 3 elevado na 4x dessa maneira aqui, tudo bem? E tudo isso daqui ó, está sendo dividido pelo 3. Agora é o seguinte, nós temos esse 2 e esse x, a gente sabe que eles se multiplicam. Ou seja, nós vamos ter ali ó, 3 elevado ao expoente 2x, tá? E isso aqui é igual a 6. Repare o seguinte, pessoal, nós temos ali em dois momentos nessa equação o 3 elevado ao expoente 2x. Então, o que a gente faz aí? A gente pega esse 3 elevado ao expoente 2x e faz uma substituição por uma outra variável mais simples. Pode ser o y ou qualquer outra letra, tá? Agora é o seguinte, você pode estar se perguntando, mas Ferreto, como é que eu vou pensar isso aí ali na hora da prova? Pessoal, isso aí é só experiência, tá? A gente fazendo bastante questões como essa, bastante diferentes, isso trará bastante experiência e se cair algo parecido na hora da prova, eu tenho certeza que você vai lembrar fazer dessa maneira aí. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. O 3 elevado ao expoente 2x, vamos trocar pela variável y. Ou seja, nós vamos ficar, então, que tudo isso daqui é y, ou seja, o y elevado a esse quadrado aqui, tudo bem? Dividido por este 3, mais, novamente, nós temos aqui ó, 3 elevado na 2x, ou seja, o y novamente, e isso aqui é igual a 6. Pessoal, o que a gente pode fazer? Ó? Podemos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, tá? Ou simplesmente multiplicar toda essa equação por este valor aqui, ou seja, multiplicar toda a equação pelo 3. Isso por quê, Ferreto? Pelo seguinte, multiplicando esse termo aqui por 3, o que vai acontecer? Ó? Ficará 3 vezes isso daqui, irá cancelar e cancelar, nós ficamos apenas com o y ao quadrado. Agora, o 3 irá multiplicar esse y, ficamos com 3y. E o 3 multiplicará o 6, isso aqui será igual a 18. Tudo bem? Vamos passar agora esse 18 aqui ó, lá para o lado esquerdo, trocando o sinal para negativo. E nós vamos ter, então, que o y elevado ao quadrado, mais 3 vezes o y, menos o 18, isso daqui é igual a 0. Novamente, pessoal, chegamos aqui a uma equação do segundo grau.
Poderíamos resolver por soma e produto, tá? Mas eu vou abordar aqui a fórmula de Bhaskara por didática, tá? Olha só, o nosso A aqui, ó, ele vale 1, o B ele vale 3 e o C ele vale menos 18. Nós temos aqui, então, que o nosso discriminante, pela fórmula, é B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Substituindo, nós vamos ter que o B, então, que é dado por 3, ficará 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos o 18, ok? Nós vamos ter, então, que o discriminante será 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. E menos 4 vezes o menos 18, isso dá mais 72. Ou seja, o nosso discriminante, 9 mais 72, o resultado é 81. Pessoal, lembra, ó, quando o discriminante for um valor maior do que zero, como isso daqui, por exemplo, nós vamos ter duas raízes. Nesse caso, é y, tá, pessoal? y1 e y2. Isso porque a variável que nós estamos calculando aqui, ó, é a variável y na nossa equação do segundo grau. Essas duas raízes, então, elas serão reais e distintas, tá? Então, para descobri-las, pessoal, vamos trabalhar aqui, ó, com a fórmula de Bhaskara. Menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, tá? Tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a. Olha só, substituindo. O b, ele vale 3. Então, ficamos com menos o 3 mais ou menos. Raiz quadrada de delta, pessoal, o delta vale 81. Ou seja, raiz quadrada de 81 é 9, dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui as duas raízes. Eu vou chamar de y1 e y2, tá? Poderia ser y' e y duas linhas, sem problema algum. Olha só, menos o 3 mais o 9, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 6. 6 dividido por 2, primeira raiz valendo 3. Agora, menos o 3 com menos 9, isso aqui dá menos 12. Menos 12 dividido por 2, isso aqui dá menos o 6 e temos, então, a nossa segunda raiz. Pessoal, nesse momento, nós descobrimos o seguinte, descobrimos os dois valores de y, mas repare, ó, nós fizemos ali em cima uma mudança de variável e o que nós devemos descobrir é o valor do x e não o valor do y, tá? Então, o que a gente faz? Ó, pega agora esses dois valores de y e substitua a nossa mudança de variável e descubra, assim, o valor da incógnita x. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente, com y igual a 3, nós vamos ter aqui, ó, 3 elevado ao expoente 2x, isso aqui é igual ao y, ou seja, 3. Olha só, pessoal, como nós temos ali, ó, igualdade de potências de mesma base, o que a gente faz? Trabalha apenas com os expoentes. Como aqui não aparece nada, a gente sabe que o expoente aqui é 1, tudo bem? Ou seja, o 2x ele só pode ser, então, exatamente igual a 1, ou seja, dessa forma, o x é igual a 1 dividido pelo 2, ok? Encontramos aqui o valor do x. Agora, pessoal, vamos pegar o outro valor, ou seja, o y, e substituir também aqui na nossa mudança de variável e ver o que vai acontecer. Olha só, nós vamos ter que o 3 elevado ao expoente 2x, isso aqui é igual ao y, ou seja, o menos 6. Pessoal, repare o seguinte, o resultado dessa potência é o valor menos 6, ou seja, um valor negativo. Pessoal, não há valor de x que faça com que 3 elevado ao expoente 2x, o resultado seja um número negativo. Beleza? Então, nesse caso, não temos valor de x e o único valor de x possível é o x exatamente igual ao meio. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos desconsiderar essa situação e apenas vamos ficar com o x valendo 1 meio. Agora, repare o seguinte, o que ele quer aqui, ó, é o x elevado ao expoente x. Vamos resolver aqui assim, ó. Quanto é que é o x elevado ao expoente x? Ou seja, é 1 meio e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 1 meio. Tudo bem? Lembra o seguinte, quando nós tivermos uma potência e o seu expoente for fracionário, o que vai acontecer? Ó? O denominador aqui do expoente será o índice da raiz. Como assim, Ferreto? Olha só, transformando isso aqui em uma raiz, esse 2 será o índice, ou seja, nós temos aqui, ó, uma raiz
quadrada, tá? Colocando 2 aqui ou não colocando, tanto faz, já que raiz quadrada pode ter o 2 ou nem aparecer, beleza? Agora, feito que aparece no radicando, ou seja, aqui dentro da raiz, irá aparecer essa base, que é 1/2, toda ela levada a esse expoente 1 aqui, ó, ou seja, simplesmente 1/2. Pessoal, o que nós ficamos aqui, ó, é uma raiz quadrada de 1/2. Raiz quadrada de uma fração é raiz quadrada do numerador e raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2, por enquanto, não há o que fazer. Só o seguinte, nesse caso, nós temos uma raiz aqui no denominador e nós vamos, então, racionalizar o denominador. Ou seja, multiplique por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Ou seja, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Nesse caso, então, ficamos com raiz quadrada de 2 no numerador e raiz quadrada de 4 é 2. Pessoal, essa alternativa aqui, ó, nós encontramos aqui no item A. Ok? Agora, pessoal, vamos descer aqui, ó, e vamos para a 10ª questão, que diz o seguinte. Olha só, questão da UDESC novamente. O conjunto solução dessa inequação aqui, ó, e nós temos aqui embaixo as alternativas. Repare que nós temos aqui, ó, uma inequação, isso porque nós não temos o sinal de igual, e sim uma desigualdade, e nós temos a variável encontrada aqui no expoente. Ou seja, nós temos aqui, ó, uma inequação exponencial, tá? Primeiramente, pessoal, vamos trabalhar com o que está dentro aqui dos colchetes, tá? Ou seja, esse radical aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos transformar esse radical em uma potência. Ou seja, conservando aqui o que está dentro da raiz, que é o radicando, né? 2 elevado na x menos o 2. E o que acontece mesmo? O índice desse radical, dessa raiz, vira denominador do expoente, ou seja, 3 aqui. Reparem que tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente x mais 3. Ou seja, vamos fazer isso daqui, ó, tudo isso daqui elevado ao expoente x mais o 3. E tudo isso daqui, ó, é maior do que 4 elevado ao expoente x. Pessoal, o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente x. Beleza? Agora, olha só. Nós temos aqui, ó, uma potência de uma potência, ou seja, esses dois expoentes, eles irão se multiplicar, tá? Então, nós vamos ficar com o seguinte, olha só. O 2 está elevado na x menos o 2 dividido pelo 3. E isso daqui, ó, nós vamos multiplicar pelo x mais o 3, ok? Isso daqui, ó, é maior 2 elevado ao quadrado e isso daqui elevado ao expoente x. Novamente, multiplica os expoentes, nós vamos ter o 2 elevado ao expoente 2x. Pessoal, cuidado aqui assim, ó. Repare o seguinte, pessoal, o que nós temos ali, ó, é uma inequação com duas potências de mesma base. Essas bases, elas valem 2, tá? Essa base valendo 2 é uma base que é maior do que 1. Lembra o seguinte, a base pode ser ou maior do que 1 ou estar entre 0 e 1. Nesse caso, como a base é maior do que 1, o que acontece? Nós iremos manter o sinal ali da desigualdade e trabalhar apenas com os expoentes. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui uma igualdade de bases e essa base é um valor maior do que 1. Ou seja, nós vamos manter esse sinal de desigualdade aqui. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte, que o x menos o 2, vamos fazer aqui, ó, que o x menos o 2 dividido pelo 3, isso daqui, ó, multiplicado pelo x mais 3, ele é maior, tá? Vamos manter o sinal, maior do que o outro expoente, ou seja, 2 vezes o x, ok? Pessoal, aqui, ó, primeiramente, vamos trabalhar com essa multiplicação aqui, ó, ou seja, esse x irá multiplicar esse x e depois irá multiplicar aquele 3. Depois, esse menos 2 irá multiplicar o x e depois esse menos 2 irá multiplicar aquele 3 ali. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3 vezes o x. Agora, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes o 3, menos o 6.
Tudo isso daqui, pessoal, por ser uma multiplicação, eu posso passar um único traço aqui, ó, e tudo dividido por esse 3 aqui, ok? Isso aqui é maior do que 2 vezes o x. Então, pessoal, vamos trazer este 2x lá para o lado esquerdo, trocando o sinal negativo. Mas, primeiramente, ó, vamos trabalhar aqui no numerador. Nós vamos ter, então, que o x ao quadrado. Aqui nós temos 3x com menos 2x, ficamos apenas com o x. Temos aqui o menos 6, e tudo isso daqui está sendo dividido pelo 3. Agora, trazendo menos 2x, ficamos, então, maior do que zero. Ok? Vamos agora, pessoal, tirar aqui o mínimo múltiplo comum, tá? Nós vamos ter o seguinte, que o 3 é o mínimo múltiplo comum. Então, vai lá, ó. O 3 dividido pelo 3 dá 1. 1 que multiplica todo esse numerador fica o próprio numerador, ou seja, x ao quadrado mais o x menos o 6. Agora, esse 3 aqui, ó, divida ele por este 1 que está aqui embaixo. 3 dividido por 1 dá 3. E o 3 que multiplica esse menos 2x fica com menos o 6x. Isso daqui é maior do que zero, ok? Então, nós vamos ter o x elevado ao quadrado. E esse x aqui, ó, somado com esse menos 6x, vamos ficar com menos 5x. Temos ainda ali o menos 6, tudo bem? Pessoal, esse 3 aqui, ó, ele pode agora passar lá para o outro lado. Isso porque aqui nós temos o zero. 3 vezes o zero fica apenas zero. Ou seja, tudo isso daqui acaba sendo maior do que zero, ok? Questão bem extensa essa aqui, tá, pessoal? Ainda bem que é a última questão. Olha só, reparem que nós caímos agora em uma inequação do segundo grau. Na inequação do segundo grau, pessoal, a primeira coisa a fazer é o seguinte, pegar aquilo ali, ó, o x ao quadrado menos 5x mais 6, e considerar aquilo ali uma função e fazer o estudo do sinal dessa função aí, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos considerar isso daqui, ó, uma função, ou seja, uma função f de x. Essa função, então, está sendo representada por x elevado ao quadrado menos o 5 vezes o x menos o 6. Para estudarmos o sinal dessa função, a primeira coisa que nós devemos fazer, ó, é descobrir as raízes dessa função. Ou seja, pega a função e iguala a zero. Então, dessa forma, nós vamos descobrir aqui, ó, as suas raízes, e para isso vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Poderia ser por soma e produto sem problema algum. Olha só, o A, aqui ele vale 1, tá? O B é o coeficiente do x, ele vale menos o 5, e o C é o termo independente que está sendo representado pelo menos 6. Então, agora, pessoal, calculando aqui o discriminante, que é dado pela fórmula b ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, nós vamos ter que o discriminante é igual. O b ele vale menos 5. Então, ficamos com menos 5 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vale menos o 6. Tudo bem? Então, o nosso discriminante aqui, ó, será menos o 5 ao quadrado, 25. Menos o 4 vezes 1, isso aqui dá menos 4. E esse menos 4 vezes o menos 6, isso dá mais 24. Ou seja, o nosso discriminante, 25 mais 24, o resultado é 49. Ou seja, pessoal, só para lembrar, né? Se o discriminante é um valor maior do que zero, nós temos, assim, duas raízes, x1 e x2, e essas duas raízes, elas são duas raízes reais e diferentes, tá? Distintas. Agora, quais são essas duas raízes? Olha só, pela fórmula de Bhaskara, nós temos que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso daqui é dividido por 2a. Ou seja, o x, ó, é menos o b. Como o b ele vale menos 5, menos o menos 5 fica 5. Mais ou menos. Pessoal, o discriminante, ou seja, o delta aqui, ó, ele vale 49. Raiz quadrada de 49, 7, dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Dessa forma, então, chegamos aqui, ó, em duas raízes. Vou chamar de x1 e x2. E elas valem o seguinte. 5 mais o 7, isso aqui dá 12. Dividido por 2, 6. 5 menos o 7, isso aqui dá menos 2. Dividido por 2, o resultado aqui é menos 1.
Agora, pessoal, vamos fazer aqui o estudo do sinal. Olha só, vamos colocar aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e reparar o seguinte, essa nossa função é uma função do segundo grau, tá? E o coeficiente do x ao quadrado é um valor 1, ou seja, um valor positivo. Isso caracteriza uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, mais ou menos nós vamos ter essa configuração aqui, ó. Tudo bem? Agora, as duas raízes, elas valem quanto? Uma delas vale menos 1, vamos colocar aqui o menos 1, e a outra vale 6. Agora, repare o seguinte, que nós temos ali, ó, na nossa inequação, maior do que zero. Pessoal, não é maior ou igual a zero, apenas maior do que zero. Se é apenas maior do que zero, as raízes menos 1 e a raiz 6, no caso, elas não fazem parte da solução. Ou seja, vamos colocar ali, ó, bolinha em branco. Beleza? Fazendo agora o estudo do sinal aqui, ó, repara o seguinte. Para valores de x que estão entre menos 1 e 6, nós temos o gráfico abaixo do eixo x. Ou seja, nessa região aqui, ó, a função ela é negativa. Agora, para valores de x que são menores do que menos 1, ou para valores de x que são maiores do que 6, nós temos a função com o gráfico na parte superior do eixo x, ou seja, a função é positiva. Aqui no caso, nós temos maior do que zero. Pessoal, nós queremos maior do que zero, ou seja, algo positivo. Então, vem aqui no estudo do sinal e marque onde nós colocamos maior do que zero. Foi aqui assim, então vai do menos 1 até o menos infinito, e vai do 6 bolinha aberta até o mais infinito. Então, dessa forma, pessoal, encontramos aqui o valor do x, tá? E na resposta, nós temos, então, que o x deve ser menor do que menos 1, está aqui ele, ó, ok? Ou também o x deve ser maior do que 6, que está aqui assim, ó, beleza? Então, a alternativa correta, letra C. Pessoal, talvez você tenha sentido um pouco de dificuldade nessa parte de estudo do sinal da função do segundo grau. Mas é o seguinte, ó, lá na função do segundo grau, tem uma aula específica que trata desse assunto, tá? Se você teve um pouco de dificuldade aqui, assista essa aula que você não terá mais dúvida alguma quanto a esse conteúdo. Pessoal, encerramos então essa segunda aula que tratava de questões referentes a equações exponenciais e essa última de inequação exponencial. Espero que tenha te ajudado bastante. Nos vemos aí nas próximas aulas. A próxima aula, pessoal, é sobre logaritmo, tá? Nós nos vemos lá. Um abraço e até mais.